neurolinguística, pós-graduanda em neurociências, e hoje a gente vai falar sobre vaidade nas comunicações. Bárbara, mas vaidade nas comunicações? Sim. Sabe como é que ela se apresenta? É quando eu vou me comunicar com as pessoas e eu não estou preocupada com a mensagem em si. Eu também não estou preocupada com ferir os sentimentos da pessoa ou como a pessoa vai perceber porque eu estou preocupada com a pessoa. Não. Eu me preocupo como eu vou me comunicar e me preocupo como a pessoa vai receber aquela mensagem, porque eu estou preocupada em como ela vai me enxergar após receber aquela mensagem. Vocês conseguiram entender? Eu vou explicar mais um pouquinho. Por exemplo, eu quero dar um não para vocês. Ah, gente, vamos dizer que alguém me procura para algum atendimento e eu tô com a agenda cheia. Aí eu não quero dizer o não para vocês, porque eu tô preocupada, nossa, coitada, né? Vai ficar sem o atendimento, para essa pessoa é tão importante, o atendimento não é isso. Ou também, eu vou cuidar da minha comunicação para não ser grossa, para ela achar que eu não quero entender ela. Não. Eu não vou falar o não para essa pessoa porque ela pode achar que eu sou muito metida. Eu não vou falar o não para essa pessoa porque ela vai achar que eu sou preguiçosa. Eu não vou achar... Vocês conseguiram entender? Você fica preocupado com a comunicação de forma que a outra pessoa vai achar de você. Então não é a mensagem em si, não é a outra pessoa, é só a sua imagem. E vocês podem achar, nossa, Bárbara, mas todo mundo fica preocupado em se comunicar e passar um certo tipo de imagem. Sim, em algum nível isso é saudável, porque você vai lá, se comunica, claro, você tem uma imagem profissional a passar, você é de um jeito, então você não quer se comunicar que pareça que você é de um jeito completamente diferente. Porque uma comunicação é sim importante. Mas eu tô falando quando há muita vaidade, quando há vaidade, quando não é uma coisa mais assertiva ou uma coisa equilibrada. É quando há vaidade, quando a sua imagem importa mais que qualquer coisa naquilo. Entendeu? E a partir disso, as pessoas começam a mentir, a omitir, a falar coisas que não são alinhadas. Todo mundo já viu isso no trabalho. Todo mundo já viu isso no trabalho. Aquela pessoa que tá lá, fala mal do chefe, fala mal da empresa, fala mal daquilo, fala mal. E aí quando o chefe aparece, muda totalmente. Acha tudo lindo, tudo maravilhoso e tudo mais. Por quê? Porque ela tá preocupada como o chefe vai enxergar ela. E é claro, gente, que isso é só um exemplo, mas para todo mundo entender, né? Claro que todo mundo se preocupa que como o chefe vai ver, porque ele pode mandar você embora e você precisa do dinheiro para pagar as contas, né? Mas sempre tem aquela pessoa que é até chamada de puxa-saco, que fala muito, mente muito, floreia muito a comunicação para passar uma imagem exagerada de que está trabalhando o que não tá, que acha tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu tô falando quando há vaidade, quando aquele negócio vai além. Quando no fundo toda aquela comunicação daquela pessoa é toda baseada em mentiras e omissões. Porque a única coisa que importa para ela é a imagem dela. Acho que vocês conseguiram captar um pouco da ideia, né? Então, não é que você está preocupado em como o outro vai entender a sua mensagem. Não é que a mensagem é o foco principal de quando você está falando. Não é que você está preocupado com o sentimento do outro. Se eu machucar o outro, mas ele me vê como lindo, tá tudo bem pra mim. Se eu falar uma coisa e não for verdade, contanto que você acha que eu tô lindo, que eu tô linda, tá ótimo pra mim. Entenderam? É quando não importa se é verdade ou não, e não importa os seus sentimentos em si. Se você estiver chorando, mas você me achar maravilhosa,
tá tudo bem. E isso é muito comum, gente. Isso é muito comum, eu vejo o tempo todo. Então, por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Será que vocês não estão muito vaidosos na comunicação de vocês? Ou se vocês não estão muito, será que não tem momentos em que vocês preferem mentir para manter uma imagem que a outra pessoa tem? Ou será que você também tem todo esse problema de comunicação? Bárbara, não é nem porque eu tenho que manter uma determinada imagem. É porque se a pessoa ficar com raiva de mim, eu não vou aguentar. Se a pessoa ficar triste comigo, eu não vou aguentar. Isso é vaidade, gente. Isso é vaidade. É um tipo de vaidade. Você não consegue lidar com frustração. Você não consegue lidar com o outro tendo raiva de você, ou triste com você, ou decepcionado com você. E aí você mente, você omite, você floreia. E no final das contas, você fala tudo menos a verdade. Então, eu vim falar com vocês para vocês perceberem mais a forma que vocês estão se comunicando nas relações de vocês. Porque quando uma pessoa é do primeiro caso, que ela é muito vaidosa e só se preocupa com a imagem dela, ela é uma pessoa desonesta. Porque ela tá mentindo, ela não fala a verdade, ela finge ser uma coisa que ela não é, pra passar uma determinada imagem. E isso vai um pouco mais fundo, gente, porque isso, vocês conseguem perceber que é uma falha de caráter nisso? Você passa toda uma imagem que você não é. Você está sendo mentiroso, você está sendo desonesto, você está sendo desleal. Não dá para confiar em você. E o segundo ponto é quando você não consegue lidar com os sentimentos das outras pessoas, quando são sentimentos negativos. Então a outra pessoa vai ficar triste, a outra pessoa vai perder a paciência, a outra pessoa vai ficar com raiva, talvez a outra pessoa não goste. E aí eu não consigo lidar com as pessoas tendo sentimentos negativos em relação a mim. Isso é verdade. Eu não consigo lidar com as pessoas tendo raiva de mim, triste comigo. Então eu minto para que ela não fique triste. Então eu floreio, omito certas partes, eu posso até falar um pouco a verdade, vou até falar que eu não gostei, ou até vou falar um não. Só que eu não vou falar um não direto. Eu vou falar, hoje não dá, talvez depois, quem sabe um dia. Vamos ver, né? Ou simplesmente eu digo que sim, porque realmente não consigo. Então eu não quero fazer aquilo, mas eu vou dizer que sim, mesmo fazendo com ódio, mesmo reclamando. Ou eu não quero que aquela pessoa venha na minha casa, mas eu vou deixar ela vir, porque eu não quero dizer o não para ela. A gente foi criado com mentiras. Os nossos pais nos ensinaram a mentir. E tá tudo bem, gente. Não é culpando. Até porque em alguns casos, pro clima não pesar, as pessoas acabam sempre mentindo. Mas esse tipo de comunicação não ajuda em nada. Será que a gente não tem que ser um pouquinho mais sincero? Um pouquinho mais direto? Um pouquinho mais honesto? Às vezes eu preciso falar o não, mesmo que a outra pessoa vai ficar triste, mesmo que a outra pessoa vai ficar com raiva, porque é a verdade. E é melhor que a pessoa fale a verdade do que ela viva mentindo. Você quer uma pessoa que vive mentindo pra você? Você não quer, né? Você quer uma pessoa que fale a verdade pra você. Como é que você vai acreditar numa pessoa que só vive mentindo pra você? Ela faz tudo pra você, mas daí você descobre que é tudo uma mentira. É igual em relacionamento. A pessoa faz tudo, diz que ama, que não sei o que, faz tudo pra ela agradar, mas no fundo não é nada daquilo. Você descobriu que a pessoa só tava mentindo, só tava enganando você. Você gosta disso? Você não gosta. Então por que a gente faz o mesmo com as outras pessoas, sabe? É só uma reflexão pra gente avaliar. Será que eu tô mais de um lado ou será que eu tô mais de um outro? Será que eu tô com um pezinho em cada um? Ou será que eu sou muito um, muito outro e muito os dois?
pra gente ser mais honesto, pra gente ser mais verdadeiro. Bárbara, tá, eu tenho esse problema. E como eu resolvo? Você vai procurar ser mais honesto e aguentar a situação. Você vai bancar, como um adulto banca as situações. Adultos bancam as situações. Adultos bancam quem são. Quando a gente não banca quem a gente é, quando a gente não banca o nosso não, a gente está sendo imaturo. Então, é importante fazer essa reflexão. Você tem uma coisa para falar. Fala diretamente. Ah, eu quero falar ou não. Infelizmente, essa semana eu não tenho agenda. Teria como você voltar semana que vem? Ou teria a possibilidade do mês que vem, ou quando eu tiver agenda, nesse momento eu não consigo fazer isso. Ou esse trabalho não está alinhado com o que eu faço. Eu faço isso, isso e isso. Mas para te ajudar, eu posso indicar outra pessoa. Gente, fala o não, fala as verdades. Quando vocês começarem a falar não, falar as verdades, falarem as coisas diretamente, vocês vão perceber que as pessoas, elas aguentam muito mais do que você imaginou. Porque quem é assim, principalmente quem é da segunda opção, que fica com muito medo, assim, de como a outra pessoa vai reagir, ela sempre acha que tudo vai ferir a outra pessoa. E não é. Não é. Eu sei porque eu convivo com outras pessoas. Eu tenho uma comunicação mais direta. Se eu gosto de uma coisa, eu gosto. Se eu não gosto, eu não gosto. Ponto. Se eu quero, eu quero. Se eu não quero, eu não quero. Por quê? Claro que eu também me pego. Ai, meu Deus, mas o que essa pessoa vai achar? Todo mundo faz isso, gente. Mas eu procuro cada vez mais ter mais verdade na minha comunicação. Cada vez mais ter mais honestidade. Pra quê? Pra ser uma pessoa íntegra. Porque quando a gente mente, por mais que seja besteira, a gente tá mentindo. E há desonestidade na mentira. Então, quanto mais verdadeiros nós formos, melhor pra gente. E eu não tô falando que você não deve se importar com a maneira que você vai falar. Claro que você deve se importar. Claro que você deve trabalhar a sua forma de comunicação. Claro que você deve dizer os seus nãos com respeito. Claro que você não deve sair ferindo todo mundo que cruza o seu caminho. É óbvio que você tem que se importar com os sentimentos da pessoa. Mas quando a sua imagem vale mais que a verdade, ou quando eu prefiro mentir porque eu não sei lidar com os sentimentos negativos que as pessoas vão ter sobre mim, você está sendo desonesto, né? Então, todo mundo faz isso em algum nível. E é pra gente procurar melhorar isso. Então, você vai falar com educação, você vai falar com respeito, mas você vai falar o seu não. Ou você vai ter aquela conversa difícil. Ai, é difícil. É, mas você precisa ter, porque você é um adulto e você tem que bancar quem você é. Ah, mas se eu falar a verdade, ele vai ficar chateado. É, mas a verdade é essa. Então, honre a verdade. Então, fale o que você pensa. Então, seja autêntico a quem você é. Esse é um tema que pode ser muito polêmico, mas que eu percebo isso o tempo inteiro. As pessoas sempre floreando e tal. E pelo fato delas se preocuparem tanto como o outro vai reagir, muitas vezes o outro nem se doeria, nem teria sentimentos negativos, nem teria um pensamento ruim de você. Mas pela maneira da pessoa florear tanto, dar tanta volta na comunicação para falar o que quer e acaba até sem falar, tem ruídos, tem problemas, tem falta de entendimento. Às vezes você mente tanto, dá tanta volta para falar que a pessoa já começa a desconfiar de você. Eu já vi muito assim. A pessoa queria falar tão amenizado aquilo, ela queria dar tanta volta que a pessoa começou a desconfiar. Mas disse, nossa, pra que essa pessoa tá dando tanta volta assim na hora de falar? Não tô entendendo.
porque ela não fala direto. Alguma coisa tem aí. Porque quanto mais você dá a volta, você acha que as pessoas não percebem, mas elas percebem. E eu falo por mim, porque todo mundo sabe que eu sou do Nordeste, né, pelo meu sotaque, mas eu não moro no Nordeste mais. Faz muito tempo que eu saí de lá, eu já morei em 3 estados diferentes. E, gente, de um estado para o outro, de um local para o outro, existe mudança de comunicação. Cada um se comunica de uma forma específica. E quando você é de fora daquele lugar, a forma do outro se comunicar fica muito clara. Então você percebe quando o outro tá arrodeando demais, como a gente diz no Nordeste, que é dando muita volta para falar o que ela realmente quer falar. Quando tá enrolando muito, a gente percebe. Quando tá mentindo, você não percebe o seu colega de trabalho que fica lá dando volta, falando aquilo, puxando o saco? Você percebe. Então, do mesmo jeito, as pessoas percebem quando a gente tá fazendo isso. Então, se você tá preocupado com sua imagem, mas você tá mentindo, no final das contas, você vai ser conhecido como uma pessoa mentirosa, porque as outras pessoas vão perceber. As outras pessoas vão ver que você tá mentindo, que você tá enrolando. Se você tá muito preocupado com os outros terem sentimentos negativos sobre mim, as pessoas vão ter sentimentos negativos sobre você, de uma forma ou de outra. E é capaz de, quando a pessoa perceber que você tá dizendo sim e fazendo as coisas para não desagradar, só para não criar ruído, ela ficar com raiva. Porque já aconteceu comigo. Eu tô percebendo que a pessoa não quer fazer aquilo, ela não quer falar aquilo, não é verdade, mas ela fala com medo de criar conflito. E aí o conflito é criado, porque você vê que a pessoa tá mentindo. Aí você passa a não acreditar na pessoa. Então, vamos fazer essa reflexão de como a gente está se comunicando. Se a gente precisa de mais honestidade, precisa ser mais direto na hora de falar, com respeito, claro, mas ser mais direto, falar mais a verdade, bancar o que a gente pensa, bancar quem a gente é, viver como adulto que se banca, que aceita, que em relações há conflitos, sim, ponto final. Não existe relações sem conflitos. Só que você vai resolver isso na melhor forma possível. Pronto. Não existe relações sem conflitos. Fugir de conflitos é fugir da vida. Fugir de conflitos é fugir da verdade. Profunda essa, né? Então, esse foi mais um vídeo. Comenta aqui o que vocês acharam. Comenta aqui se vocês já tiveram algum problema de comunicação, como foi pra vocês, se vocês se perceberam mais de um lado ou do outro. E, como eu sempre digo, olhem pra dentro. Até a próxima!